Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, nós abrimos as portas dos nossos corações, dos nossos lares, e rogamos a vossa presença. Para esta noite de estudo, Senhor, pedimos as tuas bênçãos. Pedimos que derrame sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, o teu amor e a tua luz. Nós te agradecemos, Mestre, pelas oportunidades de conhecer a doutrina espírita e, através dela, estudarmos o teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe. Te pedimos que nos estenda as mãos, Mestre, e que nos auxilie na nossa caminhada. Nós temos consciência, Senhor, do quanto ainda temos a aprender, do quanto ainda temos a desenvolver em nós as virtudes e corrigir em nós os defeitos que trazemos de tanto tempo. Por isso, Senhor, pedimos que nos auxilie, porque sozinhos somos incapazes de fazê-lo. Nos guarde, Mestre, sob a tua proteção. Que os nossos benfeitores, estes seres de luz, que nos acompanham, que cuidam de cada um de nós, possam estar conosco, nos envolvendo, nos abraçando nesta noite. Que possamos aprender mais esta lição do teu Evangelho e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Nos guarde, nos abençoe hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal que chegou agora, Daniel, Xana, Bia, Eliana, boa noite. Então vamos lá. Estão todos vendo o texto? A Paula poderia ler esse primeiro trecho, Paula, por favor? Leio sim. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação,
podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Paula. Vânia, pode ler o segundo? Por favor, Vânia, você está podendo? Pode. Começar de novo. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentastes o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sobre a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna ao calor da experiência a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto, frequentemente, o malogro de novos anseios significa a ordem do alto para a mudança de rumo. E começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo, por isso, que venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e de aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Emmanuel, Alma e Coração, Chico Xavier. Obrigada, Vânia. Obrigada, Paula. Muito bom. Então, nós temos aí dois belíssimos textos, né? E acho que esse texto de Emmanuel é uma maneira muito bonita de nos convidar à reflexão sobre não só a reencarnação, né, que representa para nós todos um recomeço, mas a possibilidade de recomeçar todos os dias, né? Essa imagem é muito bonita e a natureza está cheia de exemplos de como a vida recomeça todos os dias, né? E de como certas coisas que parecem perdidas e mortas ressurgem, né? Então, quando nós vemos uma semente perdida na terra e aparentemente perdida, né? Porque ela não tem, a gente fala, morreu. Na verdade, aquilo é uma etapa, é um recomeço. E dali começará um novo processo de vida, com o qual virão novas experiências, novos desafios, novas lutas. E é este o bonito da vida. Nós estamos sempre sendo chamados a recomeçar, e a reencarnação é provavelmente o exemplo mais bonito disso, porque nós podemos recomeçar completamente.
a única coisa que fica igual é quem nós somos. E é exatamente esse o desafio, que é que a gente possa mudar quem nós somos. Nós recomeçamos com um novo corpo, uma nova família, um novo meio social, uma nova história, às vezes um novo país, uma nova língua. E tudo isso é a vida nos convidando para recomeçar. Mas não vou me alongar muito, e acho que nós temos aí uma enorme quantidade de reflexões a fazer, porque recomeçar depende de várias coisas, e nós podemos discutir sobre isso. Há uma série de obstáculos, porque é que nem todo mundo consegue. Nós podemos também refletir sobre isso, né? Então, há aí uma série de coisas que nós podemos buscar e aprofundar, né? Então, lanço a palavra a quem se sentir inspirado para começar, né, os nossos comentários e aprofundarmos o nosso estudo. Boa noite. Oi, Val. Então, vou começar. Lendo esse... Estão me ouvindo bem? Vou aumentar meu som aqui. Bom, estamos te ouvindo bem aqui. Tá bom. Lendo esse texto, uma imagem que me veio muito foi o começo do Evangelho, o nascimento de Jesus. Porque um nascimento, né? Nascer, e quanta coisa que nasceu de novo com ele, né? Uma nova chance para a humanidade. E essa ideia do nascimento, eu acho que é uma das... essa noite do nascimento de Jesus é uma das passagens mais bonitas do nosso Evangelho. E é uma chance que a gente tem a todos os dias, né? Todos os dias a gente tem a chance de começar de novo. E outra parte que me tocou muito foi o final da frase do Emmanuel, quando ele diz: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais. Todos os dias a gente tem a chance de recomeçar e de fazer diferença. A gente não precisa esperar a próxima reencarnação, a gente pode começar agora, né? E também, provavelmente não é, acho que não é o caso de ninguém aqui, foi só uma ligação que eu fiz. Muitas pessoas que têm ideias suicidárias e que pensam que a morte é a solução, a morte não é a solução, a vida é a solução, né? É o renascimento que é a solução. A morte não resolve nenhum problema, nunca resolveu, é a vida que resolve o problema. É essa chance que a gente tem de recomeçar todos os dias. Então, é muito bonito esse texto. Um tema muito bom, muito legal. Obrigado, Val. Oi, Adriana. Boa noite, gente. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando muito assim no que nós devemos fazer para recomeçar, né? Por exemplo, quando a gente vai recomeçar, a gente fez alguma coisa, a gente faz a nossa análise do dia que passou, a gente fala, tive algumas atitudes que não foram legais, ou tive outras que foram boas, ou teve alguma coisa que eu não consegui, né? Tipo, não consegui passar por cima da minha impaciência, ou não importa outra coisa, né? Ou qualquer coisa. Aí fiquei pensando, o que a gente deve usar no dia seguinte como força para tentar mudar e fazer alguma coisa diferente? Será que recomeçar o outro dia com os mesmos ingredientes que eu tinha no dia anterior, será que isso vai fazer alguma diferença no meu dia? Ou será que é um recomeçar que, na verdade, não vai recomeçar, né? Vai continuar tudo igual antes? Então, acho que fazer essa análise, né? E entender o que não foi correto, para a gente poder, no outro dia, tentar fazer certo, né? Então, mudar as atitudes, mudar os ingredientes do bolo ali, entendeu? Às vezes você fica naquela receita e, de repente, aquela receita não dá certo, mas às vezes a gente fica tão apegado àquela nossa criação, né? Aos nossos erros, a gente é tão orgulhoso com tudo que a gente tem, que a gente não consegue se desapegar disso, né?
Então, a gente começa outro dia, a gente vai fazer o bolo e fala não, e vai lá na teimosia e fala, vou usar os mesmos ingredientes e não dá certo de novo, o bolo vai ficar solado, não vai ficar bom, né? Então, eu acho que me fez pensar isso, né? Do fazer uma análise e mudar as atitudes, né? Maravilha, obrigado, Adriana. Então, abrimos a palavra. A Yuri. Boa noite. Estava pensando no texto, também do segundo texto, para mim, que todas as circunstâncias da vida sempre temos duas opções, né? Ou nos deixamos levar pela tristeza, a revolta, a amargura, ou enfrentamos o processo de renovação, mesmo que seja doloroso, né? Porque a maioria das vezes é muito, muito doloroso. Baixa isso. O problema que eu pensei que ainda temos a dificuldade de compreender que todas essas circunstâncias fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Então, e vem essa parte do que a Adriana fala, cambiar essas atitudes, essas percepções, né? Inevitavelmente teremos sempre a aprender o que não fizemos corretamente. E então, nesse caso, também temos duas opções: ou nos deixamos levar, não fazemos ou fazemos o mínimo esforço, ou fazemos muito esforço, usamos nossa vontade, então nós vamos mais rápido, né? E com relação à última frase, que também eu amei muito, que ele diz que nunca é tarde para recomeçar, sempre é um bom momento para reiniciar uma tarefa que nós não pudimos completar, que foi interrompida. O problema é isso que é prejudicial, é não continuar, de não fazer nada. Então, eu gostei de uma frase de André Luiz, que disse: retornamos, na maioria das vezes, na turba dos espíritos de parcial sucesso. Que nós precisamos trabalhar muito mais para não ser parte desses espíritos, né? Eu também gostei de uma frase de Joana de Angelis, que diz que todo recomeço é renovador e toda renovação nos aproxima do nosso objetivo divino. Então, é isso. Obrigada. Perfeito, Yuri. Muito bom. Então, vamos lá, abrimos a palavra. Tem uma frase muito conhecida. Você, Unísses, pode ir, senhor. Depois a Giovana. Eu andei assim, como eu dei aula de física, matemática, a vida inteira, eu tenho assim, uma certa dificuldade. Quando for assim, renovação, mas renovar o quê, né? Moralmente. Então, eu gosto de pegar as palavras e traduzir as palavras. Eu peguei, encontrei, e até escrevi alguma coisa aqui, um texto em Cristo. Quer dizer, página de fé, autor diverso, do Chico Xavier, né? E começa assim, ó, em Paulo 2 Coríntios 5, 17. Se alguém é nova criatura no Cristo, a velha passou, eis que foi feita toda nova, quer dizer, uma mudança total. Mas que mudança é essa? Aí eu começo a pensar, né? E fala assim, ó, quando aceitamos o Cristo no coração, aí já começou também, aceitar o Cristo no coração. O que é isso? É no sentimento, porque o sentimento ele vai gerar o pensamento, ideias, ações. Aí é importante isso. Onde eu vou colocar o Cristo em mim? No meu sentimento. Não é diretamente no meu raciocínio, né? E outra coisa, eu não pertenço mais ao mundo. Quer dizer, o Cristo, ele não tinha nada. Ele ensinava nos montes, nas praças, na casa de Pedro. Fala na casa de Pedro, a casa não era dele também, não, né? Então, olha só, quando ele falou assim,
eu não pertenço mais ao mundo, exatamente. Eu pertenço ao mundo. Muitas coisas que estão me prendendo aqui, né? Casa, um monte de coisa. Depois, outra coisa que é com relação ao nosso comportamento, né? Aí que eu comecei a ver o problema da renovação. Quando a pessoa sofre, ela vai amaldiçoar a dor. É normal, você começa a reclamar, começa a gerar um monte de ideias negativas. Isso aí, né? Cristo não fazia isso. Chora sem revolta e desespero. Quem é que chora sem revolta? Eu não consigo chorar sem revolta, né? E foi embora. Luta sem desertar da batalha. Quantas batalhas eu já furei? Uma pessoa difícil que está na minha frente, ao invés de eu ajudar, ela vai embora. É uma batalha para mim, né? Eu não quis saber dela mais. Serve, mas não espera ser servido. Eu ajudo alguém, ela me trata mal, vira um bicho, né? Então, isso aí o exemplo em Cristo, né? Perdoa, mas não ofende. O perdão, normalmente, desculpe eu estar exagerando, assim, na explicação, porque tem muitos irmãos aqui comigo, né? Que estão assistindo a nossa reunião, e eles perdoam, mas não ofendem. Perdoa realmente quando coloca o sentimento de Jesus no coração. Aí que vem um caso. Nós estamos falando disso aí, né? Semeia, mas não aflige com a colheita. Olha, o que eu faço, eu quero resultado imediato, vem ansiedade, vem conflito, vem desespero e até depressão, eu já tive com isso, né? De tanto cobrar, né? Então, quando se renova em Cristo, ganha aos seus olhos um significado profundo, quer dizer, aí eu começo a analisar as circunstâncias da vida de um modo profundo, igual a gente está falando aqui, né? Esses casos aí. À luz do discernimento, clareia os passos, ele agora sabe aonde caminha. Quer dizer, se eu estudo a doutrina, procuro viver a doutrina e tudo, eu começo a caminhar com segurança. Eu estou terminando, gente. Então, as suas mãos brilham como estrela no sol terrestre. É outra coisa que eu assustei também, porque eu dei passo durante 10 anos e senti que minhas mãos estavam brilhando, saindo luz, porque eu estava atendendo pessoas muito doentes, né? Quer dizer, é muito importante a gente saber disso, né? Que você tem um poder de curar, não é só Jesus. Eu senti que depois de 10 anos, quando eu tocava nas pessoas que estavam com algum problema, eu curava, né? Os lábios movimentam sob a inspiração divina, porque eu estou vivendo Jesus, no meu sentimento. Então, eu começo a ter inspiração nas minhas caminhadas. O Dom Silvério, as outras entidades, me inspiram muito, porque eles trabalharam com Jesus, né? Então, eu vou terminar aqui, valendo das experiências do passado, o homem renovado em Cristo Jesus faz-se precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade. Aí eu peguei e dei um outro título aqui. Eu mesmo inventei um título. Eu coloquei assim, esse em Cristo, campo de geração de amor, paz, fé, submissão ao Criador, né? Então, assim, porque esses irmãos que estão comigo são muito sofredores. Eles querem que eu dê, assim, entendimento para eles, né? Então, eu fico assim, pensando, o que eu vou fazer, gente? Então, não faz nada, seu Ulisses, deixa que eles vão acompanhar o culto do Evangelho conosco e os benfeitores se ocupam do resto.
Exatamente. Está perfeito, está ótimo, muito obrigado pelo comentário. Eu gostaria de voltar um pouco ao que a Adriana falou agora de pouco. Muito do que eu achei muito bonita a imagem que ela usou, porque a gente quer que o bolo saia diferente, né? Mas a gente continua usando a mesma receita. E essa imagem é muito, muito significativa, porque a vida de muitos, nossa vida muitas vezes é isso, né? Eu quero mudar, eu não estou feliz com o modo como está indo o meu casamento. Eu não estou feliz como meus filhos estão se comportando. Eu não estou feliz com o meu trabalho. Eu não estou feliz com tal coisa. Eu não estou, eu acho que lá no centro não está legal. E nós não percebemos, né, que a nossa vida recomeçar exige algum processo de mudança, né? Não existe recomeçar sem processo de mudança interna. Você pode mudar, né? Aquela pessoa pode mudar de país, mas se ela chega e não mudou nada nela, ela vai refazer a mesma vida, ela vai refazer o mesmo padrão, porque o padrão está nela. Então, não adianta aplicar a mesma receita, né? As pessoas querem resultados diferentes, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas. E é muito bonita essa lição de Emmanuel, né? E é muito bonita a lição do Evangelho quando nos diz que a vida é recomeço, que nós não precisamos, né? Como a Val falou, nós não precisamos esperar uma próxima encarnação, nós podemos começar já. Então, que aspectos da minha vida não estão conforme eu acho que deveriam estar? E se eles não estão, por que não estão? Qual é o meu padrão? Como é que eu vejo a mim mesmo? Às vezes eu me vejo como alguém que não tem méritos, como alguém que não tem valor. E aí eu quero que as pessoas no meu trabalho me tratem melhor, mas eu comunico para elas que eu sou alguém que não tem valor. Eu não faço isso com palavras, eu faço isso com atitudes, com gestos, com o meu jeito de olhar. Então, eu quero que meus filhos mudem de atitude, mas como é que isso vai acontecer se eu não mudar nada? Se eu continuar agindo do mesmo jeito? Então, há padrões na nossa vida que se repetem, e recomeçar, meu Deus, se eu tiver que esperar uma próxima encarnação para começar a ajustar as coisas, é muito tempo. Vamos supor que você, com os recursos que nós temos hoje, que você chegue aí aos 100 anos. Daqui a pouco isso vai ser muito comum. Poxa, são 100 anos, e desde que você tomou consciência nesse mundo, vamos supor que nós estamos aqui hoje, conta até daqui 100 anos quanto tempo tem, e você vai continuar repetindo os mesmos padrões, quer dizer, eu vou continuar sendo o mesmo César, fazendo tudo do mesmo jeito que eu faço, repetindo as mesmas coisas. Em algum ponto eu tenho que olhar e perceber o que está errado em mim. O que é que precisa ser ajustado? Então, ao recomeçar, por exemplo, essa imagem que a Adriana utilizou, ela é interessante porque pode não ser a receita, pode ser um dos ingredientes, pode ser a sequência, pode ser a temperatura do forno, mas alguma coisa não está funcionando. Então, outros já testaram a receita e funcionou. Eu estou testando e não está funcionando. O que é que está errado? Então, como é que eu me vejo? Quais são as minhas visões de curto prazo, médio prazo e longo prazo? Então, eu quero que meu filho seja bonito, que ele possa aparecer nas capas de revista, que ele faça sucesso. Isso é uma visão de longo prazo, mas ela vai condicionar a educação que nós damos para o filho agora. Então, eu preciso saber quais são minhas visões de longo prazo, porque elas guiam minha vida. Então, na questão do recomeçar, e eu também preciso saber o que é que está doendo em mim. O que é que está doendo em mim? O que é que não está indo bem?
porque senão eu não sei o que eu tenho que recomeçar. Né? Por exemplo, tem gente que está com tudo. Nós estamos aqui num país que é muito diferente do Brasil. No Brasil, as pessoas têm todos os motivos do mundo para estar em depressão. O governo, né, todos eles, né, estão sempre contra o cidadão, porque toda vez que você abre a caixa de correio, você tem medo. Né? Eu cheguei num ponto no Brasil que toda vez que eu abria a caixa do correio, eu falava, é má notícia. Né? Alguma coisa aconteceu de ruim. O governo está me cobrando alguma coisa, o banco quer alguma coisa. Então, você se sente o tempo todo aflito. Né? O teu filho sai, você não sabe se ele vai chegar com segurança, se ele vai voltar com segurança. Né? Aí você olha para o Canadá e fala, ok, né? Não tem quase violência aqui, um país estável, a economia está bem, e assim, as pessoas estão tomando toneladas de medicamento para depressão. O que é que está errado? Né? Então, onde é que está doendo? O que está faltando? Então, né, a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida, senão eu não sei o que tem que recomeçar. E é impressionante como certos padrões nos condicionam. É impressionante como certos padrões nos condicionam, nós não conseguimos sair deles. Então, em algum ponto, a gente tem que fazer essa reavaliação. E é importante eu saber onde está doendo em mim, porque é ali que eu tenho que atacar. Então, eu ouvia, tem umas frases, né, que me irritam muito, que vaso quebrado não tem conserto. Né? Você agora junta os cacos, vai colar, mas vai ficar né? Nós não somos feitos de barro, nós somos feitos de aço. O máximo que você pode fazer com aço é arranhar um pouquinho. E quando ele começar a ficar muito usado, sabe o que é o tratamento recomendado? Taca no fogo, derrete tudo, refaz o vaso. É esse o tratamento recomendado. É científico, né? Tem nome científico e tudo mais, não vamos entrar nos detalhes. Mas quando, né, uma peça de metal começa a ficar com ranhuras, com estrutura comprometida, você taca no fogo e refaz. É o mesmo metal. Aí você olha para ele e fala, cadê o arranhão? Então, a nossa vida, recomeçar isso. Às vezes, a forma que a vida encontra de nos fazer recomeçar é nos tacar no fogo. Então, nós não temos que ter medo de recomeçar, mas eu tenho que ter medo de não recomeçar. E vão aparecer obstáculos, são obsessores do passado que aparecem. Você fez mal para mim. Você foi muito mal, você matou muita gente, você foi uma pessoa muito ruim. Sim, e daí? Você quer que eu continue sendo aquela pessoa, porque aí você tem uma desculpa para continuar sendo quem você é. É isso? Por que uma pessoa que muda dentro da casa assusta os outros? Porque aí os outros não têm mais desculpa para continuar sendo quem são. O filho não pode mais alegar, meu pai faz também. Não, ele não faz mais, ele mudou. E agora você? Qual é a desculpa? Então, mudar, basta olhar para Paulo de Tarso. Ele matou cristãos. Ele matou cristãos, mandou prender, bater, torturar. Não é uma coisa. E quantas encarnações, né? Ele poderia ter entrado em processo de culpa, ele poderia ter entrado em depressão, ele poderia ter ficado, né, nesse caminho do erro a vida toda. A hora que ele viu a verdade, ele levantou e falou, o que é que o senhor quer que eu faça? Que eu faça? E no dia seguinte ele começou a vida nova.
É fácil? Não, não é. Mas é mais difícil continuar sendo o que nós estávamos sendo, é mais difícil continuar sem mudar, e é horrível continuar sem mudar. Né? Significa que nós não estamos renovando, né? Então, vamos em frente, passo a palavra para que a gente possa aprofundar mais. Oi, Xana. Então, boa noite a todos. Quando eu li o texto, que me veio na cabeça foi: por que a gente tem que recomeçar? Porque o tempo todo a gente tem que estar recomeçando, sabe? Tipo, eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu falei assim, tá, mas recomeçar me faz pensar que então existe um padrão a ser alcançado, existe, né, um ideal a ser atingido. E se a gente sabe desse ideal, por que a gente então, né, se formos pensar de uma forma objetiva, a gente já sabe qual é o ideal, por que a gente já não segue então ele tão diretamente? E aí me veio uma outra frase logo em seguida, né, porque eu não tinha resposta para essa minha pergunta, aí me veio uma outra frase em seguida que dizia assim: a gente pede tantas chances, né, a Deus, oh Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E quando a gente faz isso, o reflexo que a gente tem é de tirar a responsabilidade da gente, né? E aí a palavra recomeçar eu associei a responsabilizar. Eu acho que enquanto você não se responsabiliza, você continua tendo que recomeçar várias vezes. Porque a partir do momento que você coloca o problema na receita que não é boa, você tira o foco do tipo, o que eu posso fazer para que ela se torne boa? Onde é que eu posso estar melhorando nisso aqui? O que eu posso estar trazendo de novo, de produtivo? Onde é que eu posso mudar? E aí, enquanto a gente não traz essa reflexão, fica sempre atacando, é o sistema, é o governo, é o outro, é isso, é aquilo, é a família, a gente não muda. E aí, novamente, a gente tem que recomeçar. E aí eu fiz essa associação da responsabilização, né? Quanto é importante a gente se responsabilizar. Não, é minha missão, é a minha meta, então eu tenho que assumir. Dói, é difícil, mas ela é minha. Ela é minha. É isso. Esse é outro obstáculo, né, que existe para a mudança, né? A gente acha que ela tem que vir dos outros, a gente acha que quanta desculpa, né, a gente dá, eu nasci pobre, minha família, meu pai não me compreendia, minha mãe isso, meu meio social aquilo. Sim, nós somos às vezes, né, marcados pela nossa história, mas quem estuda a reencarnação sabe que ninguém nasceu no lugar errado, ninguém está com a mãe errada, nem com o pai errado, né? E na pior das hipóteses, né, ele nos colocou, os dois nos colocaram no mundo e nós temos que ser gratos, porque por que nós? Por que não outro? Né? Tinham 300 milhões de espermatozoides ali, por que você e não outro? Né? Então, essa questão de, quando a gente estuda a reencarnação, né, acho que é muito interessante isso que você falou, eu agora entendo que é meu dever, minha responsabilidade, meu caminho, minhas escolhas, mas é uma delícia quando a gente pode colocar, né, nas costas dos outros. Eu sou assim porque é meu pai tal coisa, eu sou assim porque eu não pude estudar, né? E então a gente vive de desculpismos, né? Porque e tem milhões de pessoas assim, viu, gente? Não é um ou dois, são milhões, porque é muito simples a gente pedir para que alguém nos diga o que fazer, né? Porque a responsabilidade de assumir nós mesmos, né, é um peso, né? Mas é aí que a gente está começando a ficar livre, independente, autônomo, né? Mas vamos em frente. E só para finalizar, César, o que me faz pensar assim, me veio, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tive outra chance, mas se a gente pensar na palavra recomeço, as milhares de chances, né, que a gente está tendo de tentar de novo, então, é aí que a gente vê o quanto ele é bondoso, né? Porque toda vez que a gente recomeça, querendo ou não, é ele tendo misericórdia da gente, nos dando uma outra oportunidade, né, de
tentar de novo. Agora, aprender. às vezes vamos ter que tentar, cabe a nós decidir, né? Exatamente. A gente não pode jamais desanimar, né? E ter essa preguiça de recomeçar, porque a reencarnação, ela é uma lei divina, né? É uma lei de Deus, e porque a gente, numa vida só, não consegue fazer de nós o que nós temos que fazer de nós. É impossível, em 80 anos de vida, nos tornarmos um espírito perfeito. Então, a reencarnação, ela já é algo em que a gente tem que refletir, porque se a reencarnação existe, se a gente precisa de várias vidas, é porque Deus é justo, e nós temos as mesmas possibilidades, todos nós, como irmãos, temos as mesmas possibilidades e oportunidades de aprendizado. E numa vida só é impossível conseguir que a gente se torne o que a gente tem que se tornar. Então, a última coisa que a gente pode ter é preguiça, porque o nosso caminho é muito longo ainda, a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas o foco o que a gente é hoje é consequência do que nós fizemos no nosso passado. Tudo que a gente vive hoje, o que a gente é hoje, a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas virtudes, os nossos defeitos, tudo foi sendo construído em vidas passadas, ou mesmo nesta vida, porque a gente está todo dia construindo, né? E a gente não pode voltar lá no passado e mudar o que a gente já fez. Mas o que o César falou de olhar para frente, olhar daqui, como a gente costuma dizer, não é olhar daqui 50 anos, é olhar daqui 500 anos. O nosso projeto de vida é longo, é muito longo. Não é mais só pensar nessa vida, é pensar no que a gente quer do nosso espírito, né? E quanto a gente, sabendo tanto que a gente ainda tem que trabalhar, e que renovar, e que refazer, e que reconstruir, né, porque nós somos um ser em construção, então essa construção ela tem que ser feita todos os dias, né, então esse recomeço é de todo dia. Então, se nós queremos um resultado diferente, né, é o trabalho de hoje que vai fazer com que o resultado seja diferente, porque o passado a gente não muda, então o que a gente vive é consequência, mas o que nós estamos fazendo hoje vai definir o que a gente vai ser amanhã. Então, é aquela famosa frase, né? A gente não pode voltar lá no passado e refazer, porque está feito. Então, por que ficar remoendo o passado? Tem um pedacinho do texto que fala, nada te obriga a ficar no desencanto. Ficar no desencanto, errar, todo mundo errou, e a gente já errou muito, e ainda nós vamos errar, porque é errando que se aprende. Tem muita coisa que eu errei e que eu nunca mais esqueci. No meu trabalho, na minha vida, erros nos fazem, o aprendizado com o erro é muito maior do que no acerto. Então, errar, a gente vai continuar errando, mas se a gente se negar a aprender com os erros, o nosso futuro não vai ser construído. Agora, com que rapidez a gente quer chegar lá? Quanto tempo nós vamos ainda ficar remoendo e refazendo o caminho, porque nós somos cabeças duras e a gente não faz esforço nesse recomeço, nessa mudança, na mudança de atitude, na mudança de concepção, na mudança de valores. Então, é esse trabalho de todos os dias, né, porque é nosso interesse ir mais rápido, dar passos mais largos, porque quando a gente começa a entender o processo de aprendizado, de mudança e começa a entender que o caminho é longo, a gente começa a ficar mais atento a tudo, né? Porque as escolhas de hoje vão estar definindo a nossa vida de amanhã. Então, tudo que a gente faz hoje, os amigos que a gente tem hoje, que a gente cultiva hoje, são esses que a gente vai ter amanhã. Então, é muito importante as escolhas de cada dia, né? Então, é algo precioso com o qual a gente tem sim que se preocupar, porque às vezes a gente fala, isso não tem nada demais, né? Isso passa, se não der certo eu volto e faço, mas tudo que a gente faz e não dá certo, a gente tem que voltar e é tempo perdido. Então, é importante, né, essa tomada de consciência para a gente se desenvolver o mais rápido possível, né? A questão do tempo, né?
Oi, Adriana. E depois, Sebastião. Não, eu ia falar exatamente isso que a gente falou, da questão do desânimo, né? Que a gente nunca pode desanimar. Eu acho que é aquela coisa, né? Levantar, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai, né? Continua em frente. Eu acho que dos erros que nós fazemos é pensar que sempre temos muito tempo. Posso fazer amanhã, pode deixar para amanhã, igual. Mas se você pensa, não, a mudança toma segundo. Quando você decide de mudar, o tempo é bem relativo, não? Mas quando você diz, não, eu mudo. Você vai errar, mesmo se você decidiu mudar, vai errar, vai seguir errando, mas você sigue em frente, você tomou a decisão e sigue em frente, não? Como Paulo de Tarso, ele quando mudou, quanto tempo tomou? Segundo. Quando ele compreendeu, ok, eu mudo. Então, acho que um dos nossos erros é sempre acreditar que podemos deixar para depois, não? Exatamente, é um erro gravíssimo. Davi? Recomeçar me faz pensar na oportunidade que Deus nos dá todos os dias para reparar os danos causados, corrigir nossos defeitos e progredir no serviço ao próximo. Ser grato é o primeiro ato que devemos fazer ao amanhecer. Valorize cada minuto da vida, o corpo que temos, a consciência de ser e existir. O mundo não sabe ver ou apreciar a oportunidade de viver. Não espere a próxima encarnação seja melhor. Use a tempo com sabedoria. O que é realmente importante nesta vida? Penso. Aprender as leis divinas, renovar minha vida íntima e servir ao próximo. Ao nascer, tive novo começo. No final desta vida, que melhorias morais terei alcançado? Muito bem, Davi. Obrigado. Excelente, Davi, muito bem. Português cada vez melhor. Espiritismo, muito bom, cada vez melhor também. Então, agora nós vamos começar a aprender espanhol. Me gusta mucho escucharlo. Não tá bom ainda, mas vai ficar. Mas, oi, Glaucia. Boa noite. E às vezes o que eu fico pensando é assim, nós como espíritas, como estudantes, né, assim, da doutrina, né, acho que a gente tem uma responsabilidade maior no sentido de renascer a cada dia, de renascer a cada acontecimento ruim, né, de pegar aquele acontecimento e transformar ele em algo bom, né, de nos tornarmos pessoas melhores, né, então acho que a nossa responsabilidade, assim, acaba ficando maior, né, eu acho que eles devem pensar assim, lá, eu te dei a oportunidade, você estudou, você acreditou naquilo e você não fez, né, então eu acho que a gente tem que, eu sinto, né, como se a gente tivesse uma responsabilidade maior sobre isso, né, sobre essa questão do ser grato, do renascer todos os dias, de não deixar com que as coisas ruins, né, que aconteceram, que isso faz parte da vida e faz parte do nosso progresso, né, deixar nos abater, ou, né, às vezes algumas pessoas tirar a própria vida, enfim. Né, então, acho que a responsabilidade para nós é grande. Existe uma mensagem do Chico, rapidamente aqui, para que a gente tenha tempo para outros comentários, que me chama sempre muita atenção, porque ele diz, uma mensagem, não lembro o autor, se é Meimei ou Emmanuel, agora me escapa, e ele diz, te acreditavam caindo no abismo, mas de repente uma mão te segurou.
te acreditavam uma pessoa completamente desacreditada porque você errou. Mas, de repente, você encontrou um caminho. E aí ele começa a falar. E eu acho isso muito bonito, porque a mais difícil de recomeçar é quando você constata que tua vida não está bem. Quando você constata que errou. Quando você constata que alguma coisa não está funcionando e você vê o que não está funcionando. Porque tem muita gente que não recomeça porque nem percebe isso. Então, muitas vezes o erro é doloroso. E a gente cai na depressão, a gente cai, né, na mágoa, a gente cai na aflição. Mas nós não conhecemos o plano de Deus. E tudo que Deus espera de nós é que nós não entreguemos os pontos. É só o que Ele espera. Eu não sei, a vida é um livro e eu não sei a próxima página. Ela não está escrita e ela não depende só de mim. Eu posso escrever a parte de Deus eu não posso escrever. E ninguém pode me dizer, está acabado. Ninguém pode me dizer, está acabado. Ninguém pode me dizer, você não tem mais chance. Ninguém pode me dizer, o erro que você fez não tem perdão. Ninguém. E o único que pode me dizer isso, me diz, meu filho, recomeça. Então, não existe, né? Você pode ser o maior criminoso da história. Tem recomeço, em algum ponto você pode recomeçar. Quanto tempo vai levar? Não sei. Agora, essa vontade profunda de refazer a nossa vida, isso nos pertence. Ninguém pode nos dizer coisa nenhuma. Isso nos pertence. Isso é nosso, nós temos esse direito. Não importa o que nós tenhamos feito. Não importa quem nós sejamos. Eu vou viver assim o resto da minha vida. Escolha sua. Minha família é isso, meu marido é aquilo. Escolha sua. Há coisas em nós, e a primeira coisa em nós que nós podemos mudar, somos nós. É minha forma de ver a vida, é minha forma de ser, de reagir, de perceber as coisas. E ali, quando isso começa a mudar, é o que o Sebastião falou, é aquele segundo. Então, a gente vai ver pessoas passando uma vida inteira num sofrimento que 1 segundo de consciência teria mudado. Tudo pode mudar. De um segundo a outro, tudo pode mudar na nossa vida. E não tem nada escrito. Nada escrito. Nós temos que lidar com o nosso passado, como a Giovana falou. Nós temos que lidar com as consequências do que nós somos e fizemos. Mas é exatamente porque eu sou e me fiz que eu posso me refazer. E nós sempre esquecemos disso. Eu tenho que viver e sofrer e ser assim, vai ser assim. Não é assim. Os médicos disseram tal coisa. Minha vida é isso. Meu karma aquilo. Não, meu karma eu refaço ele a cada segundo. Quando Simão Pedro disse, o amor pode cobrir a multidão dos nossos pecados, ele está dizendo, você pode queimar tudo isso, refazer a plantação e a vida vai te trazer frutos. Mas você tem que ter a coragem de queimar. Não pode hesitar. A gente não pode hesitar. Eu tenho que tacar fogo em tudo que não presta e refazer o terreno, arrancar o que eu plantei e não presta. Não adianta eu ficar chorando. Então, eu achei que estava plantando maçã e está nascendo espinho. Arranca tudo. Então, eu acho muito bonito isso, porque muitas vezes a gente está indo mesmo para o abismo e uma mão nos segura. Então, a interferência de Deus também na nossa vida, às vezes é algo extraordinário. Nós sempre analisamos isso, mas, por exemplo, Paulo de Tarso, Deus pode mandar muitas coisas para nos avisar. A dor, para falar, olha, você não está no bom caminho.
né, uma perda, um trauma, um acontecimento que às vezes não é nem conosco, mas acontece com alguém do lado e a gente se choca. Né? A vida tem muitos meios, Deus tem muitos mensageiros. Para Paulo de Tarso, ele mandou o mensageiro. E quando Ananias, né, porque Jesus aparece para Paulo, manda ele entrar em Damasco, depois aparece para Ananias e fala, agora você vai lá na rua tal, procura um tal de Saulo, que vem de Jerusalém, e fale com ele. Mas, Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele é aquele um que está perseguindo os teus discípulos. Cala-te, faça o que eu mandei. Este eu selecionei para mim. Então, se Jesus achar que tem que vir pessoalmente, ele vem. Agora, Paulo de Tarso estava à altura do mensageiro que veio até ele. Né? Como Sebastião falou, ele não hesitou um segundo. A partir do momento que ele viu Jesus, ele jogou tudo fora e recomeçou. Recomeçou do zero. Então, essa força de reconstrução que existe em nós, ninguém pode me dizer que eu estou sentenciado, ninguém pode dizer que eu cheguei no fundo do abismo e que eu não tenho saída. Ninguém pode me dizer isso. Se eu tiver a humildade de gritar e estender as mãos, Jesus estende as mãos dele. Então, eu acho isso muito importante, porque não tem nada escrito. Nenhuma sentença está dada. Enquanto nós estivermos vivos neste mundo, nesse corpo, há esperança. Ah, meu familiar está sentenciado pela medicina. Ah, meu pai está com câncer. Ah, minha vida está andando muito... Não importa o problema. Todo dia nós estamos em frente do desafio de recomeçar. Todo dia é um dia novo. Todo dia nós não sabemos o que vai acontecer. Então eu levanto e digo, eu vou fazer o que eu posso. E tudo que eu puder. O melhor que eu posso. E aí eu confio naquele que tem as rédeas da vida e do destino. E eu acho que isso falta para a gente. Eu só controlo um tiquinho da vida. Aquele que controla todos os fios, eu não sei qual deles ele vai puxar. Então, eu deixo na mão dele e eu faço o que eu posso. Oi, Yuri. Eu estava pensando que o recomeço é sempre um convite para nosso exercício da fé divina. Confiar sempre em Deus, confiar que se Ele nos faz recomeçar é porque é isso que nós precisamos, exatamente isso que precisamos para a nossa vida. Esse convite à resignação, no sentido de aceitar a nossa condição de espíritos inferiores e vencer todos esses erros, esse convite ao trabalho, ao exercício da fé divina. E às vezes, Yuri, a gente tem que aceitar morrer. Eu não posso recomeçar se eu não morrer. E às vezes a gente não quer morrer. Eu quero continuar tendo a mesma vida, as mesmas relações, os mesmos amigos, a mesma história. Né? E às vezes uma parte da nossa vida tem que morrer. Maria de Magdala, quando encontrou Jesus, todo o passado dela morreu ali. Paulo de Tarso, o passado dele morreu ali. Um novo homem eu sou, em Cristo, ele dizia. Então, às vezes a gente tem que aceitar morrer para uma parte da nossa vida. Isso não me serve mais. E aí eu posso renascer. Então, há períodos na vida que a gente tem a impressão de estar só, de estar atravessando um túnel escuro. Isso é um bom sinal. Quem se sente sempre na praia, que bom, né? Mas alguma coisa está errada. Quem nunca atravessa um túnel escuro... Oi, seu Nícias.
Então, tá. Uma coisinha é o seguinte, para nós que estamos na doutrina, estudando a doutrina, sabemos que nós temos muitos irmãos nos Congelando. auxiliando na nossa caminhada e nos eu não me sinto sozinho. Está vendo, não? Tá congelando, tá. Tá com a conexão ruim, seu Ulisses, não dá para ouvir. Né? Bom. A conexão não está muito boa. Eu estou ouvindo vocês. Tá fazendo... Tá cortando. Tá cortando. Está cortando, tá bom. Mas muito bom, meus amigos. Acho que nosso tempo se esgotou. E espero que a reflexão, né, que nós tivemos seja uma reflexão que possa nos auxiliar. Deite hoje e pense, assim que meus olhos se fecharem, eu estou morrendo. E amanhã eu renasço. Então, o símbolo da fênix, né? Aquele pássaro que morre, é queimado e depois renasce das próprias cinzas, é essa a nossa sina, enquanto nós não chegarmos lá. Né? E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso saber que nada está escrito, que cada escolha, cada palavra, cada decisão, cada livro que eu leio, cada pessoa que eu encontro, tudo é um caminho aberto, é um destino aberto. Né? Agora, o importante é saber onde eu vou. Porque senão eu posso tomar tantos caminhos que não levam a lugar nenhum. É importante saber onde nós vamos, né? Porque aí as escolhas vão ficando mais fáceis. E lá no primeiro texto ele fala, né? Que a gente vai escolhendo. Deus nos criou simples e ignorantes e nós vamos escolhendo, testando o livre-arbítrio. Mas nós já chegamos na fase que nós já passamos a fase dos testes. Nós chegamos à fase em que nós já sabemos onde vamos. A questão é, eu vou ou não vou? E aí cada um tem que responder por si. Mas muito bom. Nós vamos finalizar então e convidamos a todos para a nossa prece final. Eu vou apagar a luz. Já estou podendo. Vamos então, amigos, fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos amigos, nós agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento, a doçura do teu amor, a doçura e a ternura destas presenças amigas que nos convidam a renascer. Nós agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos como aquele filho pródigo,
que volta para casa e a quem o Pai diz: tu estavas morto e renasceste. Tu estavas perdido e te encontraste. Auxilia-nos, Senhor, no caminho de volta para os braços de nosso Pai. Nós já sabemos o que temos que fazer. Dá-nos a força de fazê-lo. Dá-nos a coragem de arrancar com as mãos as pedras e os espinhos que semeamos. E dá-nos a coragem, Senhor, de semear vida nova. Nós temos este direito. Como filhos de Deus, ninguém pode nos impedir de voltar para casa. Dá-nos a força, Senhor, de semear vida nova nos corações que nos cercam, em todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Dá-nos o privilégio de sorrir e dizer: eu conheço alguém que trouxe vida ao meu coração. Eu estava perdido e ele me buscou. Eu estava no escuro do túmulo da minha ignorância. E ele disse: vem, vem para a luz. Abençoa-nos, Senhor. Somos tão pequeninos. Há tanto a ser feito. Mas nós temos a alegria de saber isto. E temos a alegria de te conhecer. Nada mais pode nos deter, senão nós mesmos. Nós te agradecemos, Senhor, e esperamos ser dignos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque até as dores que nos envia são um chamado do teu amor. Abençoa, Mestre, os nossos caminhos. Ilumina os nossos corações. Ampara o nosso esforço ainda pequenino. E que nós possamos renascer. Renascer para a vida. E entrar na posse desta vida abundante. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.